E aí, galera, estamos aqui. Vocês pediram, muita gente pediu, né? Uma live com o nosso candidato Ciro Gomes e a gente atendeu. O Ciro atendeu. Obrigado, Ciro. Obrigado, Tico. Por ter atendido humildemente também, assim, no sentido de vir aqui na casa para poder trocar uma ideia sobre o que está rolando aqui na conjuntura toda, né? Então eu agradeço já em nome de todos os e essa disponibilidade toda também é muito legal porque mostra a acessibilidade que você dá para nós que estamos aqui procurando um caminho no meio dessa confusão que a gente está vivendo no Brasil, para poder seguir em frente e pacificar um pouco o Brasil, né? Porque a gente sente que está cada vez mais as pessoas mais passionais, mais extremistas, cada vez indo para um universo estranho. Então, eu te agradeço aqui em nome de todo mundo, de todos os seguidores e as seguidoras aqui da minha página. E eu queria começar perguntando uma coisa que é o seguinte: e ao Sal? Bom, eu que te agradeço, Tico. A gente precisa conversar, estou falando isso, e a gente precisa conversar todos nós com nós todos, né? É evidente que o que pega é catapora, mas a gente devia achar um momento aí, eu considero esse momento contigo, aqui com você, com a sua galera, portanto a minha galera também, uma construção disso. O que pega, eu brinco sempre, é catapora, a ideia não pega, né? E ao Sal, o Cabo Daciolo, meu amigo, está meditando, não é? Ouviu isso de uma professora, isso é inacreditável essas coisas no Brasil, uma professora de ciência política de Minas Gerais, criticando o PT, né, e a política externa do PT com a Venezuela, depois da degringolada, com a Bolívia e tal, ela então inventou uma coisa para criticar o PT, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que era imitando a velha sigla da União Soviética, Sim. Que era o RSS. E aí o Daciolo pegou isso daí e a turma agita o negócio da conspiração e agora é o jeito, nós estamos tudo na alçada. E o mais legal do Sal é que, pô, tinha uma seleção sensacional. Ficava espetacular, né? Você imagina, Tevez, Messi, Neymar, todo mundo com a mesma camiseta. A gente ia sair com título pra caramba mundial. Ia sair, né? Ia ser uma beleza. E o que é mais engraçado é que os caras criaram uma coisa muito engraçada que era camisa da seleção, tinha boné, tem tudo. Eu ando por aí, tem agora, tem boné, tem camiseta, tem logomarca, que é um mapa mundi invertido. Sim, ao contrário. É muito bom, pelo menos esse lado aí ajuda a gente a distensionar essa guerra, que não tem sentido. As pessoas jovens ficarem se insultando na internet, isso não faz nenhum sentido. Não é culpa das pessoas, não é culpa das elites brasileiras que produziram esse momento. Eu participei desde o começo ali, quando a gente percebeu que havia uma movimentação estranha com relação ao impeachment da Dilma, né? Eu acho que eu fui talvez o primeiro artista do establishment, vamos dizer assim, do mainstream, né? A levantar, e eu recebi um convite na época para ir até o Palácio para poder fazer uma carta. Ainda não tinha quase nenhuma mobilização ainda tão grande em relação a esse movimento que estava acontecendo no Brasil. E eu, nesses 4 anos que a gente está vivendo, né, desse processo todo que começou ali quando o Aécio perde muito apertado com a Dilma. Isso. Né? E não reconhece o resultado. Resolve lacerdar, vamos dizer assim, Isso. Virar um Carlos Lacerda, né, da história. Aliás, vai ficar para sempre com essa alcunha na história dele. E naquele momento ali a internet já estava, as pessoas já estavam polarizadas, o Brasil já estava estressado, a coisa já estava tensa, né? E eu me lembro que eu perdi num dia eu perdi em poucas horas mais de 100 mil seguidores, porque eu declarei publicamente que aquele impeachment era um movimento golpista. De fato, esse é o problema. O governo da Dilma foi um governo desastrado. E as pessoas aborrecidas com o desastre do governo desfinanciaram a legitimidade da Dilma, que já tinha se elegido, como você identificou, por um tiquinho de nada, né? O outro não reconhece, judicializa, contesta como um verdadeiro golpista, porque os americanos, por exemplo, eles sabem a importância grave do reconhecimento do derrotado para cicatrizar o tecido nacional, porque uma eleição não é uma guerra. Uma eleição é uma oportunidade de você escolher por um tempo muito curto, 4 anos, os rumos do país. Se você não fica feliz, potencializa a força para nos próximos 4 anos mudar. E fiscaliza, e cobra as promessas, etc. Mas aconteceu essa tragédia. A Dilma
reagiu mal a uma crise internacional, desconectou-se. Eu próprio já fiquei muito aborrecido, mas também, como você, eu senti que tinha ali uma coisa de golpe, que é a história do Brasil. Você tem muita gente jovem, deixa eu explicar para você. Sim. Democracia no Brasil, por isso que às vezes eu sou muito duro, ainda hoje eu fui de novo, porque eu conheço e amo a história do Brasil. E a história do nosso país não é uma história democrática. Pelo contrário, a história do Brasil é uma história de golpe, é uma história de autoritarismo, de violência. Se você tomar desde 1930, veja, o Brasil teve uma revolução em 30, uma contra-revolução, isso aqui tudo morreu gente. Em 32, uma contra-revolução. Em 35, um empate. Em 37, outro golpe. Em 46, uma revolução constitucional. Em 51, né, você teve problemas sérios. Em 54, Getúlio se matou, né, na esteira de uma escalada de golpe. Em 55, 57, Juscelino enfrentou várias tentativas de golpe, aragarças, tentaram contra a vida dele. Né? Em 61, um golpe, em 62, um contra-golpe, em 64, um golpe, em 68, um contra-golpe dentro do golpe de 64, que recrudesceu tudo, prendeu pessoas, torturou pessoas, etc., exilou pessoas. E nós estamos vindo, a Constituição de 88 deu a nós o mais longo período de democracia formal, que foram 26 aninhos. E aí eu já tinha largado a política, tipo. Sim. Assim como você que percebeu, eu também percebi, tem uma coisa aí, eu não posso ser covarde, né, com a nação e com meus filhos, Sim. comigo mesmo e tal. Estava ganhando um super salário, resolvi ter um filho, enfim, não estava feliz porque minha vocação não é essa, mas eu era executivo de uma grande empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional, pedi demissão e desci para a rua também. Sim. E fui atacado, fui insultado, fui agredido como você. Felizmente hoje essa maioria percebeu, não que foi um golpe propriamente, mas percebeu que ali não estava a resposta. Sim. Porque havia um pulso moral, na acusação de roubalheira, de mensalão, corrupção e tal. E as pessoas viram que o golpe aconteceu e que a corrupção piorou. Foi ao Palácio do Planalto, o presidente da República acusado de formação de quadrilha. Isso é devastador para o nosso povo. Eu me lembro bem que assim, eu participei de muitas reuniões, aliás, a minha história tem uma questão que é o seguinte, até então eu tinha um viés, eu tenho aqui uma tatuagem aqui da anarquia no meu braço e tal, e tem uma coisa tinha uma coisa, né, de olhar a política meio com esse olhar de todo mundo igual, é tudo a mesma coisa, e esse viés é um viés que eu aprendi nesses últimos 4 anos, principalmente da política institucional, que despolitizar, né, quer dizer, a antipolítica, que é o que vem também acontecendo, e que eu acho que começou ali em 2013, e com uma leitura errada da Dilma e do PT, achando que aquele movimento era um movimento contra eles, e não era. Não era? Era um movimento de insatisfação, de representatividade. Isso, porque veja o que aconteceu. Nós fomos para uma eleição ultrapolarizada, um lado ganhou com um tiquinho assim e se desmoralizou rapidamente pela crise econômica, pela resposta politicamente estúpida. Sim. Quiseram fazer uma conciliação por cima com a banqueirada, tirando o próprio entusiasmo da base mais militante. Vamos lembrar que a CUT já estava protestando contra a Dilma. Isso não foi só a direita que fez, a CUT já estava protestando contra a Dilma. Né? Parte importante da militância mais agressiva do PT estava criticando, já pedindo que o Lula voltasse e não sei o que, já não queria que a Dilma fosse candidata à reeleição. Isso tudo é bom recuperar, né? E o povo brasileiro viu que o outro lado, menos um tiquinho que perdeu, achafurdou também na corrupção, na mentira, na ladroeira, aos escândalos do Aécio. E aí houve uma coisa devastadora contra a política, porque do ponto de vista da população, só tinha 2 lados que eles impuseram ao Brasil, Sim. que é uma das coisas que eu luto para a gente acabar de entender que esse negócio de política preto contra branco, azul e encarnado, bem, bons e maus, isso não é razoável, não é assim a vida, é só você olhar seu universo, né, os seus amigos, seus vizinhos, eles são muito bons e maus em um certo momento, são muito maus, mas tem um ladozinho bom, e assim a vida social e a política expressa muito isso. Sim. E o que aconteceu? A meninada, a juventude, que são teus fãs, como eu, né, você tem fãs mais antigos, né, e a meninada foi para a rua no estopim da passagem de ônibus. Sim. E ali juntaram todas as tribos, que era basicamente negando aquele momento da política tradicional que de fato parecia ter apodrecido inteirinha junto. Sim. E aí a turma do PT não entende nada, entendeu que isso era uma coisa contra eles e começa toda uma bobarejada, e tá aí onde nós vamos. Eu me lembro que nessas discussões na internet naquele momento, eu falei, gente, a interpretação que vocês estão dando é equivocada, porque aqui, por exemplo, nas ruas que a gente via na Cinelândia ali, lá no centro da cidade, tudo, tinham alas, né? A gente via alas, tinha ala
da galera da direita, tinha a ala do movimento LGBT, tinha a ala da pró-legalização da maconha, a ala... Então todo mundo estava reunido ali dentro de uma insatisfação geral. E eu me lembro que eu discuti até com algumas pessoas no Twitter, na época e tal, e falei, cara, vocês estão interpretando errado, a classe média não é a inimiga. Porque tem essa coisa de que existe uma dificuldade muito grande no Brasil em relação à consciência de classe, que é um assunto que eu queria também conversar contigo, porque eu acho que um dos grandes erros, né, o PT teve inúmeros acertos, isso é inegável, como teve também muitos erros que também são inegáveis. Né? Então a gente tem que ser justo com o que é justo. E eu aprendi muito nesse processo todo com a militância de todos os partidos progressistas, do PT, do PCdoB, do PSOL, enfim, do PDT e de outros tantos que estão ali e que foram fundamentais na construção até da minha consciência como artista, de entender que o papel do artista não é ficar só em casa ganhando dinheiro e saindo em coluna de fofoca. Eu acho que a gente tem o dever também de participar politicamente. Né? Então dentro desse processo eu falava, gente, mas a classe média ela está desorientada, a gente tem que tentar de alguma maneira trazer essas pessoas para conversar. E eu me lembro que teve um momento que a Dilma quase chegou a falar a respeito de pedir um plebiscito de uma reforma política, alguma coisa, e o partido ficou com medo de tomar uma burdoada, né, nessa leitura equivocada de 2013, e acabou não aproveitando esse momento que a direita não tinha capturado ainda completamente o movimento. Né? Então eu acho que a gente está passando por um momento agora muito semelhante com o que estava acontecendo nesse processo ali de 2014, quando estourou essa coisa de mortadela e coxinha que virou essa bagunça. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque a gente está na iminência de novo de reproduzir um quadro que a gente já sabe que não funcionou, que não deu certo. A questão de fundo no Brasil, Tico, é a falta de projeto. Porque o PT, como você anotou, e eu até distingo o PT do Lula, o Lula foi uma passagem importante para a vida do povo. Coisas práticas. Eu sei que tem muita gente que detesta o Lula, tem outros que idolatram o Lula, e a gente pode perfeitamente olhar o Lula com um certo distanciamento crítico, o que no futuro a história vai fazer, mas a gente pode refletir aqui. Concretamente, o salário mínimo, que talvez no Rio de Janeiro não seja tão relevante, mas nos lugares mais pobres do Brasil, paga 7 em cada 10 carteiras assinadas. O salário mínimo, quando o Lula tomou posse, equivalia a $76 o poder de compra. Quando o Lula entrega para Dilma, esse mesmo salário mínimo equivalia a $320 a poder de compra. Então, quem é trabalhador que ganha salário mínimo, aumentou quase 4 vezes a capacidade de comprar as coisas. Não é? O Lula aumentou o crédito, né, e até isso depois virou um problema, está aí 63 milhões de pessoas que eu falo tanto no SPC, mas a boa intenção do Lula aumentou o crédito de 17% para 55% do PIB, focando em aposentado, na agricultura familiar, que é o PRONAF, que é o crédito rural, o crédito agrícola para o pequeno produtor familiar, para o Minha Casa Minha Vida, que explodiu a demanda por casa e a maior volume de construção, e maior momento da construção civil. E tudo isso, e o Lula criou a rede de proteção social, né, que praticamente de verdade, não é conversa, eu venho do Nordeste, baniu a fome do lar de 40 milhões de pessoas. Qual é o problema? O problema é que nada disso foi institucionalizado num projeto. Tudo isso ainda hoje é visto como uma ação do Lula, não é, do bom pai, que é a predisposição autoritária latino-americana, do caudilismo e tal. Tem o paternalismo. Isso, nós temos uma certa dependência da figura carismática que dá para nós as coisas e tal, quando na verdade isto é uma potencialidade estratégica que o Brasil tinha e que estava sendo 100% concentrada para os ricos e que o Lula tirou, tirou tudo não, os ricos ganharam muito com o Lula, mas tirou uma parte. E isso era sustentado numa riqueza que oscila de preço. Então, isso. Então o Brasil estava, quando o Lula era presidente, o Brasil estava vendendo um barril de petróleo por $110. Só para você ver como isso tem centro e não se deixa o povo saber, quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido a 30. Sim. Então quando o Lula estava bombando, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada por 38. Então você tirou o financiamento, aquelas políticas todas encolheram e o povo se sentiu enganado, porque ninguém contou para eles, ninguém contou para o favelado do Rio, para o sertanejo do Nordeste, para o brasileiro lá do fundão da Amazônia, do Alto Solimões, para a metade sul do Rio Grande do Sul, que houve um descalabro internacional. E não, pelo contrário, ficaram nessa mistificação, enfim.
E aí a falta de projeto, a gente fica referido a pessoas para o bem e para o mal. Sim. Como as pessoas tiveram um bom momento com Lula, para o bem. E dissociar a Dilma. É engraçado isso, como sendo o mesmo partido, as mesmas pessoas, o mesmo dedaço. O Lula escolheu a Dilma porque estava no auge da popularidade, e as pessoas gostam do Lula e odeiam a Dilma, do seu ponto de vista de resultado. No mesmo partido, ou seja, não é projeto, são personalidades. E nós precisamos agora avançar para dar ao povo um ambiente de discussão que não seja, sabe, vir insultar o Tico Santa Cruz, porque os Tico Santa Cruz pensam uma coisa e tem uma simpatia por aquilo ali. Isso é completamente, assim, é século XVIII, antecede as conquistas da Revolução Francesa, Sim. do Iluminismo, em que você estabelece uma relação pessoal respeitosa com quem pensa diferente de você e senta o pé, né, na defesa comovida da ideia, do projeto. Né? Se a gente faz isso, o Brasil vira uma página histórica e a gente pode, enfim, dar um argumento para sustentar a política na ideia e não no personalismo audiente. Sim, eu acho que nessa questão toda tem uma coisa que é engraçada, que é o seguinte: a gente parou de debater caminhos para o país, para um acusar o outro de comunista, o outro de socialista, o outro de... Boa parte desses babacas não sabe o que é comunista. Eu até queria falar sobre isso, porque tem muita gente que vê, quando a gente está falando de um projeto, por exemplo, de nacional desenvolvimento, e o cara vem e fala, não, mas o Ciro é comunista, vocês são socialistas de iPhone, e vira uma confusão de conceito que a gente perde mais tempo explicando do que avançando no que é de fato importante. Mas aí eu te explico, o fascista ele precisa criar categorias que psicologicamente são inferiores à personalidade vazia deles. Isso tem a ver, eu te falava antes de começar a entrevista, tem a ver com falta de amor em casa. As famílias estão muito destruídas, as pessoas não se abraçam, não se beijam, os pais não têm tempo mais para nada, quem educa os filhos hoje é a televisão, enfim, está uma exacerbação e as pessoas são estressadas por um consumo, um padrão de consumo que elas não têm renda, nunca têm. Porque na hora que elas adquirem uma melhoria na renda, o padrão de consumo que ela toma conhecimento já é outro, já ela percebe, o barão brasileiro é triste também, porque ele quer um carro de esporte, depois quer uma lancha, depois quer um helicóptero, quer um jatinho, depois quer um jatinho que atravessa o oceano, e depois é frustrado porque não consegue visitar o planeta Marte, porque o dinheiro não compra isso e tal. E isso tudo é a base dessa desagregação da humanidade, da infelicidade coletiva que a humanidade está fazendo, da destruição da Terra. Todos os males vêm dessa prepotência consumista imposta pelo capitalismo turbinado aí pela propaganda e tal. Diante disso, as categorias são desenvolvidas para você não se sentir o merda que você se sente diariamente. Sabe, você acordar o seguinte, eu não sou nada, eu sou uma engrenagem esmagada, eu sou uma pulga de frustração. Se eu sair de casa, vão pisar em cima de mim, vão me mostrar todo dia que eu sou um bosta irrelevante, eu não tenho contribuição a nada. Aí aquilo vai sufocando, você precisa criar categorias inferiores, são os gays, são os negros, são as mulheres, são os ciganos lá na Europa, são qualquer coisa, você vai criando categorias para você que é um bosta se sentir alguma coisa pouco mais do que pode traque, entendeu? Sim. E de um lado a gente tem que enfrentar isso, porque essa audácia traduzida na política quer o poder. E quer o poder para exercitar a mesma coisa, só que agora ela quer eliminar a crítica, quer eliminar a minoria, quer eliminar o antagonismo, quer eliminar a contradição, que é a natureza da política. Sim. Né? A natureza da política é substituir a violência por determinados limites e linguagens em que a gente se choca na disputa pelo poder, pelos nossos valores, nossas virtudes, nossos conceitos, mas respeita a integridade do outro. E o fascista não, o fascista ele quer o poder para dizimar, para eliminar. E isso então tem que ser enfrentado com muita dureza. Mas ao mesmo tempo, se for possível essa contradição, é preciso ter esse olhar paternal, especialmente quando isso é entre os jovens. Eu sempre penso nisso, porque eles são vítimas. Então eu brinco. Outro dia eu estava num debate na universidade, cara, comunista de merda! Eu sentia que sou não, meu irmão. Falei, sou não, meu irmão, quer um beijo, vem aqui que eu te abraço. Não, e ainda que fosse, isso também, dentro do espectro político, ele existe. É claro, mas hoje está tão desmoralizado que talvez fora da Coreia do Norte ninguém mais defende
a ideia de propriedade estatal de 100% dos meios de produção. Isso é que é comunismo. Comunismo sim, é um palavrão. sim. Comunismo não é um insulto. Comunismo não tem nada a ver com sexualidade. Comunismo não tem nada a ver com cor da pele. Comunismo não tem nada a ver... Comunismo é uma concepção de economia política que imagina que na origem o ser humano não tinha propriedade. Sim. E que todo mundo era migrante, a gente pegava da natureza apenas o necessário para comer, não tinha lógica de acumulação. E as pessoas acham que modernamente talvez devêssemos voltar a essa ideia, né, fabiana, né, de tirar da natureza só o que precisamos para o dia, não precisar acumular, não ter divisão de trabalho, não ter acumulação de classes em que um é muito rico explorando o trabalho do outro. Isso é um conjunto de ideias muito generoso. Quando Sim. foi virar prática, deram-se grandes contradições. Praticamente em todos os lugares aconteceram genocídios. E com o processo de acumulação da humanidade, isso foi sendo abandonado. Hoje não há mais nenhuma nação do mundo, fora a Coreia do Norte, por uma razão também muito peculiar, que eles estão ali numa guerra. A guerra de 56, de 50, 40, não acabou. Nunca fizeram um tratado. Então estão ali com a China de um lado, a Coreia do Sul como um elemento de aliança com os americanos, e sufocando a Coreia do Norte. Eles se refugiaram nisso para ter a proteção da China. É como se fosse o Uruguai em relação ao Brasil. Sim. Fora daí ninguém mais defende isso. Ninguém mais defende. Eles costumam sempre usar os argumentos básicos, né? Vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Cuba há Coreia. muito tempo já introduziu uma economia mista e está evoluindo. Acabou de fazer um processo extraordinariamente democrático de pôr a plebiscito com a nova Constituição. É evidente que eles têm ainda resquícios, né? A China tem um partido único e tal. Definitivamente não é o caso, por exemplo, da Venezuela. A Venezuela é muito mais uma situação de baderna do que de comunismo. Pura bobagem chamar a Venezuela de comunista. Outro dia a gente recebeu uma ligação de uma pessoa que estava querendo vender uma coisa para minha esposa e foi engraçado que o papo desembocou numa história do cara vir pedir voto para um certo candidato e tal. E aí eu falei, não, peraí, Luciano, dá licença que agora eu quero falar com o cara para saber que papo é esse, que o cara liga para vender uma coisa e a gente se interessou pelo que ele estava querendo apresentar e veio querer vender... Aproveitou o embalo. Aproveitou o embalo para vender uma ideia a respeito de um candidato e tal. E o cara chegou e falou assim, não, mas é porque eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela. Eu falei, olha, ainda que na pior cenário a gente caminhasse para isso, as configurações do Brasil e as configurações da Venezuela são completamente diferentes para a gente poder chegar a se tornar uma Venezuela. Então eu acho que existe uma coisa de pavor em cima do campo progressista que é importante a gente... E é por isso que eu tinha falado também da questão da consciência de classe, porque a gente começa a perceber uma movimentação em torno dessa ideia liberal, né? Liberal na economia, porque não é liberal nos valores, quer dizer, é o cara que diz que não, eu sou liberal na economia, mas eu sou conservador nos valores. E eu acho que também não a gente não está produzindo nada quando só fica adjetivando essas pessoas. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas para refletir a respeito do que elas estão defendendo exatamente. E com a sua própria inteligência. Quer dizer, o Brasil está bombardeado por propaganda ideológica estrangeira. Há um interesse grave no mundo que é o que guia as relações internacionais. Não duvide disso, é petróleo, sabe? É biodiversidade, é água. E o Brasil vai virando todo dia na percepção global um país que tem medalha de ouro, de prata ou de bronze, todas essas riquezas físicas, minerais, petróleo. As pessoas às vezes pensam que a gente é paranoico, mas não, isso é concreto. É coisa assim, o Brasil descobriu o pré-sal, oficializou o reconhecimento das reservas do pré-sal, os norte-americanos recriaram a Quinta Frota. O que é a Quinta Frota? É uma frota da Marinha Americana estacionada no Atlântico Sul, onde eles não têm nenhum território. Estão estacionados ali em águas internacionais. Por quê? Porque eles consideram o Brasil uma espécie de protetorado, não é para nos invadir, não. Eles consideram meio que um protetorado deles, e essa nossa riqueza, e o jogo é América, China e tal. E na questão da Venezuela, se você, meu irmão, está com medo, né, da Venezuela, não vota no Bolsonaro. Porque o que está acontecendo na Venezuela? Sob o ponto de vista político, é um grupo poderoso, no caso o Maduro, né, que perdendo substância na sociedade vai recrudescendo os mecanismos autoritários de controle do poder. Ora, isto é exatamente o modelo que o Bolsonaro representa, e quem achar que eu estou duvidando, pega as opiniões de Bolsonaro sobre o Chaves. O Chaves era um coronel do exército venezuelano,
que vem da corrupção do Congresso, certa feita tentou um golpe. Sim. Não funcionou, foi preso, depois foi anistiado. Eu conheci o Chaves pessoalmente, de perto, conversamos muito. Ele disse para mim, naturalmente, querendo me homenagear, que o livro que influenciava ele naquela data era um livro que eu escrevi com Roberto Mangabeira Unger. E o Chaves é um nacionalista, um patriota de verdade, é um cara que tem sentimento real de solidariedade aos mais pobres, e acabou. Sim. Não tinha concepção. E qual é o problema econômico da Venezuela? Petróleo. Eles não são o Brasil, eles não têm basicamente indústria Eles nenhuma. só têm petróleo. Só tem petróleo. Então o petróleo bomba o preço, que nem nós aqui. Eles passam bem, obrigado. O Chaves foi popular, ganhou todas as eleições, ganhou todos os plebiscitos. O petróleo despencou, pegou o Maduro sem o charme, sem o carisma, sem os valores do Chaves e se aguentou, porque viu o que aconteceu com a Dilma, resolveu recrudescer, cooptou as Forças Armadas, tem o controle das Forças Armadas e exercita o poder cada vez mais de forma autoritária, sem a construção dos consensos necessários para a democracia. Isso é uma bomba, é uma guerra civil que está se germinando na contiguidade do território brasileiro. E o papel do Brasil não é tomar lado nesse negócio, é entrar ali para mediar, para desarmar essa bomba. Porque o que está acontecendo, na medida em que o Brasil, depois do golpe, se alinhou à política estúpida dos norte-americanos de isolar a Venezuela, os venezuelanos estão se escorando nos russos e chineses, aqui do nosso lado. Sim. E os americanos pegaram a Colômbia e convidaram para a OTAN. Então é um joguinho de war que, enquanto a gente aqui não cuida disso, nós estamos trazendo um grande conflito internacional potencial, que não precisa ser necessariamente guerra, mas é um conflito de espionagem, de destruição de institucionalidade, de propaganda negativa, etc., etc., para a nossa iminência. Sim. Por erro e falta de concepção. No caso nosso do Brasil, definitivamente o caso não é esse. O Brasil tem uma sociedade civil que a Venezuela não tem. O Brasil tem uma estrutura universitária que a Venezuela não tem. O Brasil tem um pensamento acadêmico. O Brasil tem uma elite no sentido sociológico do termo, ainda que parte dela seja muito escrota e egoísta, né? O Brasil tem um lado importante de uma elite que tem, vamos dizer, influência no desenho de um modo de convivência que nós precisamos apenas dar isso conteúdo programático. Eu me lembro naquelas... Acho que tem um pouquinho. Obrigado. Eu me lembro que a gente debatia a respeito dessa questão. Eu tenho uma sensação, às vezes, de que essas pessoas que se desencantaram com o Brasil olham para o Brasil e falam: o Brasil não tem jeito, a gente tem que privatizar tudo mesmo, e tem que entregar tudo mesmo, e criam essa imagem de que o Estado é o Estado que vai dominar as coisas e tal. Eu acho que assim, falta um pouco, óbvio, de um debate mais razoável entre as pessoas em relação a isso. E falta também pensar que o Brasil tem todas essas riquezas, tem a água, né, do aquífero Guarani, de toda uma situação que a próxima guerra vai ser uma guerra certamente por conta da água, não mais por causa do petróleo. Né? Nós temos essa capacidade, né, hídrica maravilhosa, e as pessoas não conseguem juntar os pontos de que há de fato um interesse internacional em ter controle sobre o nosso petróleo, sobre a nossa água, sobre a nossa Amazônia. Biodiversidade. Exatamente. Então, quando vem um candidato que se diz... Eu vou evitar falar o nome porque eu não gosto de aquele que não se deve mencionar o nome. Aqueles que não mencionamos, que tem um filme, né? Que é o filme do A Harry Vila. Potter. Então, que traz essa ideia de patriotismo, mas querendo pegar tudo que é nosso e entregar para o mercado exterior, como se a gente não tivesse. E aí eu entendo a população, porque o Brasil, ao longo de todos esses anos, passando por muitas conjunturas e muitas turbulências, ficou com a impressão de que a gente não tem capacidade de gerir as nossas riquezas, e já que a gente não tem capacidade de gerir, a gente tem que entregar essas riquezas para alguém gerir melhor do que a gente. Isso é uma estupidez, e a gente pode demonstrar essa estupidez olhando para a nossa própria história ou olhando para a história da humanidade contemporânea a nós. Olhando para a nossa própria história. Entre 1950 e 1980, eu nasci em 57, tenho 60 anos, portanto é ontem, do ponto de vista de tempo histórico, né, você conta século, estou falando de ontem. Sim. Entre 1950 e 80, o Brasil, nosso povo, com o mesmo céu, o mesmo chão, mesmas contradições dessa gente linda, né, que é uma exuberância cultural que o mundo inteiro fica aparvalhado, quantas expressões de cultura da identidade brasileira nós somos capazes de comover o planeta Terra. Pois bem,
Entre 50 e 80, esse país, o nosso país, foi o país que mais sofisticadamente cresceu no planeta Terra. Nós não tinha rival, não tinha Estados Unidos, não tinha Inglaterra, não tinha Alemanha, não tinha China, não tinha nada. O Brasil cresceu, é um capítulo de todos os compêndios de economia do mundo que se chamou de milagre brasileiro. Ali em 1980, a gente pode especular, o Brasil quebra, nós não temos democracia, não podemos discutir as razões dessa quebra e vamos tangendo o problema e até hoje estamos sem um projeto novo que substitui. Então, é claro que o Brasil é capaz de mandar no seu próprio nariz. Não estou dizendo porque nós fomos medíocres, ou fomos razoáveis, ou fomos razoavelmente bem, não. O Brasil é o mais sofisticado experimento de desenvolvimento do capitalismo industrial moderno do mundo. Agora vamos perder o lugar para a China, né, e provavelmente para a Coreia. Mas ainda somos o vice-campeão. Já perdemos para a China. De outro lado, nós temos os exemplos contemporâneos. Como é que a China virou essa exuberância? Como é que a Coreia do Sul? Qual é a exuberância da China? Deixa eu explicar para quem não está obrigado a estudar essas coisas. Em 1980, o produto industrial do Brasil era a soma do produto industrial da China. O produto industrial quer dizer um sintoma de modernidade econômica, progresso, né? Então, o Brasil era a soma da produção da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura, do Vietnã. São os chamados tigres asiáticos. O Brasil dava neles tudo junto e ainda sobrava um tanto. Hoje, a China é 16 vezes maior do que o Brasil. Então, na verdade, se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, quem está falhando é o elemento político. Sim. E o elemento político falha, primeiro, pela ditadura, falta de democracia, segundo, por essa confrontação adianta PSDB-PT, que eram projetos de poder e não projetos de país. Sim. Cada qual produziu um benefício e teve um ciclo de popularidade. Então, o PSDB capitalizou o real, que eu ajudei a fazer lá com Itamar Franco, e acabou a inflação, e teve um ciclo de popularidade que foi usado para projeto de poder. Nada de reformar estruturalmente e desenhar um novo projeto para o país. Quebraram o Brasil e veio o Lula. Já resumi aqui os números importantes do governo Lula, mas a contradição de se aliar tudo que não presta, de permitir que as estruturas viciadas continuassem dominando a estratégia nacional de desenvolvimento, deu no que deu. O maior líder popular do Brasil, na cadeia, proibido de participar do processo eleitoral. O que se impõe agora é exatamente isso, é a gente entender que, encerrado esse ciclo, chega de escolher personalidades, temos que escolher um conjunto de ideias, né? E aí veja a contradição, eu estou falando demais, mas é você que me inspira. A contradição é a seguinte: o Bolsonaro é um cara formado, eu devia não ter mencionado. Não, pode falar, não tem problema. O Bolsonaro, estamos protegidos. Ele é um cara, comigo ele não se mete não, nem ele nem a turminha dele. Então o Bolsonaro é uma figura criada pelo Exército Brasileiro. A formação doutrinária do membro do Exército Brasileiro é nacionalista, portanto ele faz a retórica da pátria. Sim. Né? É decente, é discutível, moral. É discutível a decência. Sim. E tal. Depois extrapolam querendo lecionar a moral para os outros. Sim. Mas a formação militar é uma formação de não roubar, de ser reto, de cumprir os horários, aquelas coisas rígidas, etc, que é um elemento da disciplina. Sim. Que é fundamental numa organização militar. E aí ele projeta esses valores da formação real dele no simbólico para a população. Mas como ele é muito vazio, porque isso também é a característica da formação militar no nível precário onde ele saiu. Se ele fosse um general, né, qualificado, tivesse feito os cursos, etc, podia ser, não ser tão tosco, embora o vice dele seja um jumento de carga. Né? O vice dele é um jumento de carga e não merece outro adjetivo de tão burro, tão quadrado, tão estúpido, imbecil que é. Estou doido para demonstrar isso para a população brasileira, mas por enquanto vai ficando isso para saber que nenhum brasileiro civil vai ter mais medo de sargentão, tipo esse cidadão que acha que tem algum poder de tutela sobre a nação brasileira. Nunca mais. Então, voltando aqui, ele então, sendo vazio, ele se assessora com um ultraliberal de Chicago, que é o professor Paulo Guedes, que, de novo, meu amigo. Não concordamos em nada, mas já estivemos em vários converscotes acadêmicos, discutindo, debatendo, nos cumprimentamos, porque é assim que as coisas devem ser. O Paulo Guedes simplesmente não ficaria 15 dias num possível governo Bolsonaro, porque ele pensa o oposto, absolutamente o oposto, porque privatização nos manuais de Chicago
pode ser uma coisa boa para ganhar eficiência, com a telefonia no Brasil, etc, etc. Só que, no Brasil, privatização, dado que nós não temos capital nacional, significa internacionalizar. Então você privatiza petróleo, simplesmente o Brasil vai ter uma política de preços muito pior do que a que está aí. Porque eles vão começar a cogitar os preços pelo custo de oportunidade da especulação internacional. Ora, a razão de ser da Petrobras, criada no Brasil, basicamente por uma concepção militar que o Getúlio Vargas absorveu, é a autonomia. Sim. É a gente administrar o nosso próprio nariz, protegendo o Brasil das oscilações especulativas do preço do petróleo, que já convulsionaram a humanidade, e estão convulsionando o Oriente Médio, o Oriente Próximo, nessas guerras da Síria, no desmonte da Líbia, no desmonte na guerra eterna do Líbano, enfim, todas essas constrangedoras guerras que estão acontecendo, tudo isso é petróleo. Venezuela é petróleo, né? E o Brasil é petróleo. Sim. A desestabilização que nós estamos sofrendo aqui, felizmente, só pela propaganda, mas se for necessário, eles vão meter o braço forte aqui também. Eu acho que, assim, eu estou lendo aqui algumas coisas, queria passar para algumas pautas também, em relação principalmente às mulheres, né, que houve uma movimentação importante. Linda. Né, em um dia, mais ou menos, mais de 1 milhão, sei lá, mais de 600, 700 mil quase, mulheres, já passou de 1 milhão o grupo, né, que elas se reuniram para poder realmente se defender de determinadas posturas que estão se traduzindo de forma totalmente equivocada, até na forma mesmo de algumas mulheres entenderem que é um risco iminente. Né? Essa questão da violência é uma questão gravíssima, uma questão seríssima, né? Que tem que ser tratada de uma forma muito Tico, oficialmente importante. O Brasil teve, nos últimos 12 meses, oficialmente levantados, 60 mil estupros. Oficialmente. Os especialistas me dizem, eu tenho toda a razão para acreditar, que isso deve ser um terço do que de fato aconteceu. Sim. Porque as mulheres não se sentem respeitadas na delegacia, se sentem humilhadas, envergonhadas. Parte delas se sentem culpadas porque pintaram o rosto de um jeito, com uma certa maquiagem, ou usaram um certo tipo de roupa, sendo vítimas desta violência aberrante, ainda se consideram constrangidas porque talvez tenham dado causa tamanha a grosseria de um machismo que está sendo exaltado por essas coisas. Portanto, deixa eu te interromper só para reforçar o argumento. Eu só quero pontuar que, assim, óbvio, é difícil nós homens, falarmos de uma pauta feminina ou do feminismo. Eu acho que a gente precisa, obviamente, claro, precisaria ter aqui representantes femininas para que a gente pudesse desenvolver isso de uma forma importante, mas aqui no chat tem muita gente, muitas mulheres, muitas pessoas falando, tem uma série de pessoas fazendo um monte de perguntas. Eu vou tentar ver o que a gente pode tirar daqui de útil para o debate. Acho que essa pauta é uma pauta importante da gente levantar aqui a bola, não para a gente montar em cima do movimento, porque eu acho que não deve se preservar. Isso é delas, é uma movimentação importante delas, tem que ser resolvida por elas. Elas são as vão salvar o Brasil junto com os pobres. Exatamente. As mulheres e os pobres estão salvando o Brasil. Eu precisava fazer essa pontuação porque eu acho que a gente tem que falar dessa pauta, é importante. Claro. Né? Eu acho que a pauta da cultura também é uma pauta importante. Não foi muito debatida nos debates presidenciais, não se tocou. Há uma coisa que eu, por exemplo, tive que entrar inclusive com um processo que não precisaria, mas dentro da conjuntura que se criou dentro do Brasil, as pessoas acreditavam que eu estava contra o impeachment porque eu estava recebendo dinheiro da Lei Rouanet. Então eu queria dizer para as pessoas que infelizmente não fazem um trabalho de procurar da onde veio a Lei Rouanet, pelo menos para descobrir que ela nasceu do governo Collor. Eu queria falar a respeito desses incentivos importantes do governo, né, para o cinema, para o teatro, para a dança, para as artes de modo geral, para a cultura, para o museu. Tivemos um museu agora incendiado, né, um incêndio que acabou com a história de uma parte importante da nossa história do Brasil. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essas pautas. Primeiro, explicasse o que é a Lei Rouanet para as pessoas entenderem, porque não tem só a Lei Rouanet, tem a lei da Ancine também, de incentivo, né, para o cinema e tudo mais. Basicamente, você tem uma demanda justa, necessária, por financiamento das expressões artísticas e culturais. E há um sofrimento, uma humilhação dos produtores culturais, dos artistas, enfim, de todas as expressões da estética, por financiamento. Daí, lá na época do governo Collor, você tem razão, foi criada uma lei em que, ao invés de todo mundo ir para a fila do governo, me dá um dinheiro aí para ver se expressa culturalmente, se produz uma peça, se produz um filme, etc, etc, o Collor resolveu entregar isso à iniciativa privada, e a iniciativa privada usar uma parte do dinheiro de impostos que deve para o governo, para, ao invés de pagar para o governo,
apoiar projetos culturais. É simples isso. Então, basicamente, é um dinheirinho que deveria ser pago como imposto, parte do imposto das empresas privadas, que o governo autoriza que as empresas, mediante um conjunto de requisitos legais, burocráticos, etc., entregue para produtores culturais fazerem o cofinanciamento. É uma espécie de mecenato guiado, dirigido pelo governo, lastreado em dinheiro que chama renúncia fiscal. Eu devia o imposto, não preciso pagar 100, pago só 98, 2 eu posso dar para a cultura, 1 eu posso dar para o fundo da criança, não são... E é importante ressaltar que eles escolhem, que, assim, as pessoas têm que entender uma coisa em relação a isso, que é o seguinte: dentro do que tange o capitalismo, é óbvio que a empresa que a lei tem que ser melhorada no intuito de atender a setores que não estão em evidência. As expressões rebeldes à estética dominante, essas aí tem uma queixa justa. Mas dentro do que tange, né, o próprio capitalismo, que muitas vezes as pessoas defendem aleatoriamente sem entender a mecânica do capitalismo. O Unibanco, por exemplo, criou na fundação e abriu várias salas de cinema. Sim. Dele próprio, com dinheiro da renúncia fiscal dele próprio. Não é uma opção que é importante para a cultura. Salas de cinema estavam fechando e virando templos. Exatamente. Então, a importância do que eu quero dizer, na verdade, em relação a isso, é que é o seguinte: dentro dessa lei, e aí eu posso colocar para a lei do audiovisual, de modo geral, do teatro, do cinema, de tudo, que se criem mecanismos para que não se guie o capitalismo como ele é selvagem, de escolher entre, eu vou financiar quem? O fulano de tal que é famoso ou o outro que não vai me dar retorno nenhum. Então as pessoas não conseguem compreender um princípio básico da própria regra que defendem. Falta de projeto está nisso. Então, assim... Estou te dizendo, o Paulo Guedes defende o fim dos subsídios. Subsídio é o seguinte: é botar dinheiro público para distorcer um preço. Então você tem hoje no Brasil esse fundão do agronegócio, a cúpula, é tudo Bolsonaro. Tudo Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai dar arma para todo mundo, nós vamos matar a turma do MST, esse papo furado, essa lenga-lenga. Enquanto isso, a economia política do Bolsonaro está anunciando que vai acabar com o agronegócio no Brasil. Por quê? Porque o agronegócio no Brasil, por força política, porque é uma coisa correta, porque o país precisa, tem juros subsidiados. Então, um comerciante da Saara, onde eu visitei hoje no Rio, um comerciante de Brasília, um comerciante de São Paulo, paga 41% de juro por ano. Um industrial do Rio Grande do Sul paga 41% de juro por ano. E um produtor rural do agronegócio paga 6% ao ano. A diferença entre 6 e 41, quem paga é o governo com dinheiro público. Lei Rouanet é um toquinho de nada. Isso aqui são 158 bilhões de reais. Sim. Pois bem, está o Bolsonaro excitando esse conservadorismo, e a economia política que o assessor dele anuncia vai destruir o negócio. Então está tão patológico o momento brasileiro que os cabras não conhecem o próprio interesse. Vão fechar o agronegócio, porque nós não vamos deixar o Bolsonaro ganhar a eleição no Brasil. Eu tenho uma leve impressão de que o voto no Bolsonaro, na verdade, é um voto de indignação, de raiva, de protesto, antissistema, anti-tudo o que está aí. É uma coisa tipo antipolítica. Só que nós temos que perder. Sim, mas a questão é a seguinte: quando eu vejo uma pessoa que está aberta ao diálogo e conversar a respeito do Bolsonaro e sobre o plano e perguntar, mas qual que é o plano do Bolsonaro para a cultura? Depois eu queria que você falasse o plano que você tem para a cultura e tal, para esses setores. Mas qual é o plano? Ok, eu entendo a revolta. É uma revolta de todos nós. Todo mundo está de saco cheio de corrupção, de impunidade. Todo mundo está de saco cheio de trabalhar pra cacete, pagar imposto pra caramba e não ter nada de retorno. Né? Entender como é que funciona, por que o SUS, que é um serviço público, que estão dizendo que vão privatizar, as pessoas não sabem, por exemplo, que nos Estados Unidos, se for atropelado e pedir uma ambulância, tem que pagar. É isso. A gente, às vezes, estão se acumulando questões muito importantes que eu não quero deixar. Por exemplo, mulher. É dispensável a gente fazer uma retórica, né? O lugar de fala delas deve ser ocupado por elas. Porém, eu tenho uma coisa concreta que é da minha biografia. Não é agora que eu quero ser bonzinho para ser eleito presidente da República. A coisa mais importante que alguém pode fazer pelas mulheres é repartir o poder. Sim. Porque ninguém dá poder a ninguém. O poder tem que ser exercitado e as mulheres vão ter que ganhar isso no cotovelo. Sabe? Vão ter que ganhar isso no cotovelo. Já estão ganhando, na verdade. Estão ganhando. Os homens podem facilitar isto ou atrapalhar. Eu tenho uma história. Fui prefeito com 31 anos de idade da quinta maior cidade brasileira. Busquei que metade dos meus secretários fossem mulheres. 1988.
Eu, governador do 8º Estado brasileiro, busquei que metade dos meus secretários fossem mulheres, lá no Ceará, em 1990. Estou dizendo essa data porque já é uma coisa que no Nordeste, onde um ambiente machista, nossa formação é muito machista, embora matriarcal. Nós temos um respeito, um carinho muito grande pelas mulheres, mas não é um lugar de igualdade. Sim. Isso tudo eu tenho aprendido de lá para cá. E hoje eu tenho o compromisso de buscar a mesma coisa, de ser o presidente e repartir o poder e buscar que metade dos ministérios seja expressão do valor da mulher brasileira, que já está ganhando, vamos dizer, projeção em muitos lugares onde se deu oportunidade para que elas fizessem. Não é na política. Elas são 52% da população e não tem nem 25% da representação na Câmara, apesar de você estabelecer cotas dos partidos e tal, porque poder é poder. Ou você conquista ou não vão lhe dar. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer para a valorosa mulher brasileira e eu quero ajudar, quero facilitar, quero empoderá-las. A questão da cultura. Para mim, Tico, e de novo também é uma história de vida, a cultura tem uma centralidade mais grave do que qualquer outra dessas especializações do governo. E por quê? Porque cultura, para mim, não é a expressão estética, não é o mecenato que tem sua relevância. A cultura é onde basicamente se afirma a identidade nacional. Sim, sem dúvida. E dali extraem coisas muito práticas, por exemplo, o padrão de consumo. Aí, pô, estou devaneando, Não. Concretamente, o padrão de consumo hoje, que é exportado pelos norte-americanos para o planeta Terra e que está violentando a nossa identidade cultural no Brasil, é um padrão de consumo que vai matar o planeta. Porque o símbolo da felicidade aqui é o acesso ao consumo. Sim. E o consumo comunicado ao modo como os norte-americanos o produzem. Cinema, música, de tudo isso. Ali vem, né, as expressões. Então a gente, inconscientemente, a gente transitou a busca da felicidade de uma estética, de ouvir uma música do Detonautas e sentir aquela emoção, a abstração política, né, a insurgência revolucionária, o romantismo, a compaixão, o amor, né, o romantismo, que é uma coisa que para a minha geração foi muito importante. Tudo isso hoje foi ultrapassado e nós agora só seremos felizes se dermos conta de acessar um padrão de consumo que nos é informado globalmente, é a única coisa que está globalizada, e que nós jamais teremos renda para acessá-lo. Daí você entende o que está acontecendo com a meninada na favela. Sim. A meninada na favela toma conhecimento do smartphone, toma conhecimento do Tommy Hilfiger, toma conhecimento do tênis da Nike, toma conhecimento não sei de quê, corretamente deseja aquilo, seus pais e ele não têm renda para isso, e começa a angústia existencial até a extrapolação de começar pelo venial da pirataria, né? Não pagar os direitos de propriedade, os direitos dos produtores culturais, para acessar o bem que ele não tem dinheiro para isso, e depois descamba para a violência. Não tem erro porque, de novo, é cultura. É na cultura, na afirmação da identidade cultural que você adquire ou não a alteridade. A ideia de que relação eu tenho com o outro. É uma relação em que eu sou um universo fechado e o outro é o universo dele, e a gente se comunica pela internet para não ter contaminação, ou eu tenho a ver com a sorte dele, com a condição dele viver bem, porque eu me sinto mal se eu vivo bem e o meu outro vive mal. Tudo isso está destroçado pela cultura do consumismo. E o Brasil precisa fazer essa aposta de resgatar a identidade cultural nacional brasileira. Isso. Identidade, o que não quer dizer nenhum tipo de xenofobia. Sim, você faz um rock. A gente é antropofágico, a gente consegue pegar a cultura. A gente pode fazer um puta de um rock, né? Puta de um rock, mas tem que ter a batida. Tem que ter a nossa manha nisso aí. E tem que deixar nascer o funk, tem que deixar nascer as expressões mas assim, vamos lá, no Ceará era lindo na minha geração as jovens da universidade usarem uma sandália de couro de rabicho, feita de sola da vaca que morreu de tingui. Eu mesmo fiz isso, artesanato, para completar meu orçamento. Morava na pensão, meu pai pagava comida, casa e roupa lavada, mas não tinha dinheiro para o cigarro, para cachaça e tal, que eram hábitos que eu adquiri quando cheguei na capital e que meus pais não sabiam, e isso custava uma grana. Eu aprendi a fazer artesanato. Isso hoje em dia não é feio. É feio, porque bonito agora é uma madame carregar uma bolsa, né, Louis Vuitton, de 40 mil reais. E o que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, olha aí, imundiça, eu posso e tu não pode.
esse aqui é o símbolo da minha distinção social. Antigamente era falar francês, né? era fazer balé, enfim, uma série de coisas distinguiam as pessoas. Agora é o elemento iconográfico do consumo. Sim. Né? E eu queria só te interromper para falar uma coisa, que uma vez eu tive uma reunião dentro lá, junto com outros artistas, e assim, eu participei muito pouco até dessa questão das discussões de cultura, porque eu sempre me detive mais a questão social, que era onde eu experimentei dentro da UFRJ quando eu fiz Ciências Sociais. A parte social me interessou mais e tal, mas eu me lembro de ter ido numa reunião do Ministério da Cultura, e que o Ministério da Cultura é um ministério que recebe, para as pessoas entenderem primeiro que cultura não é só aquilo que a gente gosta. Claro. Né? Tipo, o cara vê um funkeiro e vai falar mal porque ele acha que funk não é música, e ele, na concepção, cultura não está associada. Então, em primeiro lugar, deixar claro que não está associado com aquilo que a gente gosta. E veja, ai da humanidade se não fosse a transgressão cultural. Porque a humanidade só evolui pela transgressão. Sim. Pela antiestética, pela inovação, pelo vanguardismo, porque senão a gente ainda estava batendo tambor com osso lá atrás. E dentro dessa perspectiva, o que aconteceu? Por isso tudo que você está falando, pelo fato da gente... Quando começou o impeachment e todo esse processo de golpe, o primeiro lugar que eles atacam é a cultura. Porque a cultura é o imaginário das pessoas. Gente. Né? Então, os artistas viraram praticamente, dentro das redes sociais, para muita gente, viraram adversários, viraram inimigos. Porque conseguiram, dentro desse processo, transformar o artista, que é o imaginário do povo, em alguém que está mamando na teta do Estado através da Lei Rouanet, ou que está ganhando dinheiro fácil através disso ou daquilo, ou algum artista que se posiciona. Então, assim, a cultura, óbvio, ela é a identidade. Eu aprendi isso na escola, na época, né, que eu era moleque já, nos primeiros... A cultura é a identidade do nosso povo, do povo que forma isso não há nação. A sua digital. Sem identidade cultural, nós somos presa fácil de quem tem identidade cultural. Exatamente. E através da cultura a gente é dominado para poder estar aqui reproduzindo esse modelo que a gente está reproduzindo. Então, assim, a gente não tem mais também tanto tempo, eu queria tocar em algumas coisas que foram colocadas aqui. Né? Uma delas é o seguinte... A questão do Uber, porque a gente vai andando, pega o Uber e tal, e eu converso muito com os... O Uber salvou muita gente nesse momento de desemprego, de dificuldade. Muitas famílias sobreviveram por conta do Uber e, óbvio, todo o sistema teve que se readaptar ao Uber, como vai ter que se readaptar à tecnologia de modo em geral. A gente não vai ter o mesmo sistema para sempre. Eu queria saber... Em relação a essa questão do Uber, dos aplicativos e tudo mais, qual que é a tua conversa quando você conversa com o Uber, né? Com o cara que está dirigindo o Uber, e vem te perguntar, vem cá, cara, você está querendo taxar o Uber, que papo é esse, como é que é isso? Nunca o motorista, são 32 milhões e 200 mil brasileiros que estão tendo que se virar na informalidade. Então eu seria a última pessoa que iria tirar a oportunidade, que é o último refúgio de um cidadão que não tendo emprego, está se virando para sustentar a sua família. Meu coração é ligado nisso. Qual é a minha questão? E aí a intrigalhada, quando chega, você vira mais viável nas pesquisas e tal, então começa a intrigalhada, inventam todo tipo de coisa e tal. E eu já estou acostumado, assim, eu tenho um site, cirogomes.com.br, o que você não lê lá é porque é mentira, o que for uma coisa que eu preciso, eu esclareço lá e a gente vai tendo tranquilidade para passar. Você já viu o candidato querer prejudicar quem quer que seja? Não, mas eu não quero nada. O que é que nós fizemos em Fortaleza? Em Fortaleza, que é a cidade de onde eu venho, eu fui prefeito lá, o prefeito lá é um aliado meu e tal, nós começamos a ver briga física, como assisti aqui no Rio, né? Taxistas que pagam imposto, que tem... Aqui no Rio tem até um problema de ser empresas de táxi, que sublocam um táxi, um camarada passa 16 horas trabalhando para pagar o que eles chamam autonomia, não sei o que, tudo isso é uma selvageria capitalista, né, matando, esfolando as pessoas mais pobres. E de repente chega a novidade Uber, que tensionou mais dramaticamente esse ambiente. E eles começaram, ao invés de reclamar do governo, que construísse o caminho para que essas coisas convivam em harmonia possível, nós começamos a assistir briga na rua. Sim. E aí lá em Fortaleza, o que é que nós fizemos? Chamamos o pessoal do Uber
e regulamentamos. E estabelecemos um tributo não sobre o motorista do Uber, que já está esfolado com 25%. Explica isso para as pessoas, como é que funciona para o motorista do Uber. O motorista do Uber ele já paga 25% para uma multinacional que pega todo o dinheiro daqui e remete para o estrangeiro. Portanto, se você puder, meu irmão, troque de aplicativo, pelo menos por um aplicativo brasileiro, que o dinheiro fique por aqui. Mas vamos lá. O que é que nós fizemos? Nós forçamos a mão para cobrar do Uber, e não do motorista, 2% do faturamento. Nada do motorista. E esses 2% são suficientes para equilibrar a competição com os táxis que pagam imposto. E conseguimos uma relativa harmonia, acabou a brigalhada lá. Eu fui explicar isso para alguém que gravou eu falando, já aí virou uma intriga, etc. O que eu pretendo, isso é nem assunto do governo federal, mas o que eu pretendo sempre que eu puder é fazer justiça. É tudo que eu quero, fazer justiça. O egoísmo, a ideia de que você precisa sobreviver, que por precisar sobreviver pode exercitar esse instinto de sobrevivência a qualquer preço, é o que está por trás do assaltante. Eu não posso concordar, né, que você mate alguém, que você fira alguém porque você está desempregado, e eu compreendo o drama. E eu quero botar essa economia para girar, para criar emprego, para ter oportunidade para as pessoas. E me perguntam, eu não minto. Eu quero fazer justiça. Certo. Tem milhões... Agora eu estou cansado de saber que não dá mais para ter datilógrafo no mundo, porque acabou a máquina de escrever, porque a tecnologia subiu. E a gente vai ter que se adaptar realmente a essas questões. Todo mundo tem que se adaptar. Tem muitos temas que estão vindo aqui. Aliás, eu queria agradecer, eu não sei... Vamos fazer outro um dia desse. Sim, eu não sei quantas mil pessoas já apareceram. A gente está com um fixo aqui de 15, 14 mil pessoas direto aqui, sem sair. Queria agradecer a todo mundo. Tem muitas perguntas. A galera está perguntando sobre, né, a questão do SPC? Do SPC. É simples, é assim, ó. 63 milhões de pessoas estão no SPC. O principal motor da economia é o consumo das famílias. Vamos entender, ninguém precisa ser economista. Se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, a indústria produz. Se a indústria e o comércio ativam, eles pagam imposto, eu tenho de dizer de onde é que vem o dinheiro para fazer segurança, saúde, cultura, ciência e tecnologia e ter os empregos. Hoje, 63 milhões no SPC, 3 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões e 200 mil na informalidade, o consumo das famílias está estressado ao mínimo possível. E aí eu fui estudar o assunto para restaurar esse motor de ativação econômica. Resultado, achei que a dívida média de R$ 4.200, eles sozinhos, desprotegidos, estão conseguindo no leilão do Serasa um desconto de 70%. Se eu entrar, esse desconto vai ser muito maior, entrar o governo protegendo os endividados todos, e aí cai para R$ 1.200. Eu ofereço no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, um refinanciamento em até 36 vezes desses R$ 1.200, acabando com os juros abusivos dos bancos, das corretoras, dos cartões de crédito, substituindo por um juro módico, e isso dá uma prestação de R$ 40 por mês. Eu restauro a dignidade das pessoas e restauro o principal motor de ativação do emprego, da atividade econômica, e, portanto, tirar as pessoas do SPC é um imperativo de política econômica. Certo. Eu acho que, enfim, óbvio, a gente tem segurança pública para falar que a gente não falou, que é uma questão fundamental. A gente tem a questão da saúde, a gente tem todas essas questões que estão aí atravancadas pelo teto de gastos que foi colocado e que muita gente aplaudiu. Aí, galera, ó, botaram na Constituição brasileira uma proibição para expandir o investimento em educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, cultura, moradia, estrada, porto, aeroporto, por 20 anos. Ou seja, tudo que está aí vai piorar muito porque o carro da polícia estraga, você não vai poder gastar comprando outro, porque está congelado. Né? Cultura está congelada, ciência e tecnologia congelado no menor valor dos últimos 16 anos. Portanto, todas as promessas de todos os candidatos, no nosso sindicato dos candidatos, é tudo mentira, se você não revogar a emenda 95, e a gente precisa dizer isso ao povo. Então, não se preocupe, vamos Não, desculpa, que a gente aqui agora está... É um bate-papo. Vamos fazer outro. Eu quero te dizer o seguinte, que as pessoas estão aqui reagindo de várias formas. Óbvio, tem muita gente aqui que é eleitor, e eu respeito totalmente os eleitores de todos os candidatos. Claro. Entendeu? Eu acho que ter essa briga realmente, a gente tem que encerrar um ciclo agora e não começar um novo ciclo de conflitos. Eu tenho tentado pregar no bom sentido, no sentido de tentar fazer uma reflexão coletiva a respeito dessa questão na minha página, que é uma página que tem um grande alcance. Eu vejo que a sua candidatura é uma candidatura viável para tornar o Brasil um país
não livre de conflitos, porque a gente nunca vai ser a terra encantada dos sonhos, né? A gente tem muitas contradições, muitos conflitos, a política é conflituosa. A gente tem um partido em especial, que é o PMDB, que é um partido que não existe um parecido na história da política mundial e que tem uma grande influência dentro da questão da governabilidade e tudo isso, que você já fala muito bem nos debates e tudo mais. E quando eu fiz a minha opção lá atrás, veja bem, eu não fiz a minha opção pela candidatura e eu declarei já meu voto à sua candidatura agora. Eu fiz eu pensei nessa perspectiva porque eu já imaginava que a gente iria dentro do contexto da argumentação. Se estamos vivendo um golpe no Brasil, se lutamos contra o impeachment e não conseguimos impedir que o impeachment manchasse a nossa democracia, se dentro desse viés tivemos um processo que você já falou várias vezes, porque tem muitas pessoas falam, mas ele falou aqui do PT, do Lula e tal, mas eu acho que você já se posicionou como jurista, até como uma pessoa que estudou direito, professor de direito, o quão injusta, sentença frágil essa questão. Então, se nós estamos dentro de um golpe, se o PT foi derrubado, a Dilma foi derrubada dentro de um golpe, o Lula foi preso dentro de um golpe, por que eu deveria acreditar que nesse momento, depois de 4 anos de pancadaria, de briga, de luta, de militância na rua, de gente se odiando, eu não estou dizendo que não vai continuar o conflito, eu estou querendo dizer só o seguinte, mas a gente precisa atuar para desarmar esse conflito. A coerência só me leva a ter algumas escolhas, que são, dentro do campo progressista, eu poderia escolher o Boulos, né? Ou escolher a sua candidatura, ou insistir na candidatura e negar todo o contexto do golpe que foi aplicado, onde nesse momento existem inclusive alianças sendo feitas nesse sentido. Não vou nem entrar nesse mérito para a gente não inflar uma briga que não vai nos rachar dentro do campo progressista. Só estou explicando por que eu considero, do meu ponto de vista, que a gente não pode agora entrar em mais 4 anos de conflito. Acho que agora a gente tem que discutir a economia, a saúde, a segurança pública. Porque, por exemplo, quando o cara escolhe o Bolsonaro, ele não está sendo racional, porque o Amoedo tem um projeto de governo até muito mais interessante em termos de... Para quem acredita nisso, para entregar tudo. Para quem acredita nesse espectro, só que falta o Amoedo ódio. Isso. Falta o Amoedo raiva. Falta o Amoedo a representação dessa psique que o Bolsonaro instiga, que é da revolta. Então, quando a gente... Qual é o país que a gente quer viver? É um país que vai estar fraturado? É um país que vai continuar ainda uma briga com o outro, brigando com o outro, pegando com o outro? Então, assim, eu fiz essa opção e acredito na sua candidatura, porque acredito que agora é hora da gente voltar para os problemas do Brasil. Ninguém aguenta mais, nem a indústria aguenta mais, nem quem está desempregado aguenta mais, nem quem ganhou um dinheirinho e perdeu aguenta mais. Então eu acho que é um viés, na minha opinião, veja bem, eu não estou querendo convencer ninguém aqui a votar na sua candidatura, só estou dizendo que foi o que me atraiu até a gente poder estar junto aqui, trocando uma ideia e tudo mais. E acho que é o caminho mais viável para a gente realmente legitimar a democracia. Porque se ela de fato foi golpeada, e foi, se houve um golpe e houve, é totalmente contraditório nesse momento eu não acusar que o caminho tem que ser um caminho que já não deu certo. Eu tenho que ir no caminho que pode dar certo, porque um caminho eu já sei que não está dando certo. Né? Então, eu queria te explicar isso para as pessoas que me cobram uma explicação, tipo, porque o Ciro, então estou aqui deixando qual é o meu objetivo dessa parceria. Eu não vou ganhar nenhum ministério, tá? Eu não vou ganhar Ministério da Cultura, eu não tenho nenhum favorecimento da Lei Rouanet, não vai chegar uma pasta de dinheiro na minha casa. Eu faço por isso porque eu acredito, né? Então eu quero agradecer muito a esse momento, né? Agradecer aqui aos anfitriões aqui da casa, a Marisa Leão e o Sérgio Rezende, que cederam aqui para a gente poder fazer essa live. E eu queria te convidar para cantar uma música. Vamos nessa, agora mesmo. Agora eu quero cantar. Então eu quero chamar uma pessoa. Então pode vir. Eu quero convidar uma pessoa que é o seguinte: o Renato é do Detonautas, mas o Renato não vai. Ele falou: eu não sei ainda em quem eu vou votar. Pode ser que eu vote no Haddad, pode ser que eu vote no Ciro.
Então o Renato falou pra mim, cara, eu vou participar, mas eu quero que se deixe essa posição clara, porque dentro do Detonautas há uma democracia também em todos os lugares, essa democracia. Né? Então eu queria chamar o Tem uma Renato. lição preciosa do meu velho pai. Meu filho, voto não se conta por nome, conta-se por número. Exato. E ele me ensinando por que eu ficava aborrecido, porque o fulano de tal, muito amigo nosso, não votava nele. Meu filho, fique calmo, voto a gente vota por número, não é por nome. É isso aí. Então assim, eu queria convidar o Renato para fazer essa canção. Renato, chega aí. Porque eu conversando, a gente tava conversando e eu falei, Ciro, qual música que você quer cantar? O que tu acha que tem a ver da gente cantar e tal? E aí o Ciro, Renato, meu amigo Renato Rocha, a gente falou, não, pô, tem Raul Seixas. Canta, eu tô falando de coisa que a gente canta porque tá na nossa área aqui. Eu sou fã, cara. Então, Raul Seixas, Lulu Santos, uma série de artistas que você... Não, vamos cantar. Eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos cantar uma do Lulu Santos. Grande Lulu. Caetano tá aí? Aí, cadeirinha pro Bota o Caetano. Caetano aqui, Opa, ó. peraí que o Caetano chegou aqui. Aí tá, vai virar a porta. Vou mudar de ramo. Tem um lugarzinho pra mim de Aí, ó. Mestre Caetano Veloso. Mestre Caetano Veloso. Ô rapaz! Caetano, deixa eu tirar um beijo aqui. Sente aqui, ó. Escorrega, mas tá firme. Entendeu? Escorrega, mas tá firme. Caetano chegou, Caetano aqui. Eu cheguei de Nova York hoje. Jura? No avião cheguei. A gente tá na parte lúdica. A gente tá na parte que a gente vai cantar uma música junto com o Ciro. Aí o Ciro falou, pode cantar Raul, pode cantar Lulu Santos e tal, a gente pode cantar Caetano também, mas a gente preparou uma do Lulu pra cantar. Eu acho que tem a ver com esse momento aqui, então peço permissão ao Lulu, que eu não sei quem vai votar, mas acho que Não, também não sei, mas a eu música, querido, eu sou a música, fã. a mensagem é uma mensagem que eu acho que vale a pena. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era, de gente habilidades pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Paz, Brasil! Paz, Brasil! Paz pra todos nós! Valeu, Ciro, valeu, Caetano, valeu, Renato. Obrigada, Chico. Obrigado a você. Gente, Muito obrigado. paz pra todo mundo! Valeu. Paz!